boa noite, todos os nossos irmãos e amigos. Obrigado por nos receber em seu lar. É isso aí. Esse é o programa da Igreja Evangélica Quírios, na sala do pastor. Eu sou o pastor Cláudio Piragini, muito obrigado por você nos receber. E a pastora Lupe aqui de terça, quarta e quinta, às 23 horas. Isso, e a qualquer momento você pode estar acessando o nosso site, www.igrejaquírios.com.br, ouvindo as pregações em áudio, em vídeo, conhecendo as programações da igreja, tem os telefones, tem o endereço da igreja e também tem nossa web rádio 24 horas, todo instante com louvor, palavra. E o legal do nosso site também é que nos cultos de quinta-feira às 20 horas e domingo 10 da manhã e às 18h30, você que não está em São Paulo pode assistir o culto pelo site. É isso aí. O nosso culto é transmitido online e é bem importante para nós. Se você está assistindo, comenta, né? E a gente sempre pede para você entrar na fanpage da Quírios, colocar lá seu recadinho, falar se você tem gostado do programa, o que você pensa. Comenta que a gente vai ler no ar aqui todos os recadinhos que a gente está recebendo, a gente está lendo. Aí tem que ficar ligado. Aí você comenta essa semana, a semana que vem a gente vai estar lendo o seu recado aqui no ar, né? Isso mesmo. Então também acesse a nossa fanpage na Igreja Evangélica Quírios no Face e manda aí seus recadinhos e curta a página para receber as nossas programações. Você pode ouvir na sala do pastor, assistir, né? Também, porque a gente sempre posta os vídeos dos cultos e da TV também, lá no Face. Tem um caso engraçado, Lu, porque assim, tinha um rapazinho, né, que ele cuidava lá de umas coisas lá da igreja, né? E aí ele quebrou um vaso da igreja, caro assim, né? E ele escondeu o vaso, né? Embaixo da roupa dele, assim. Aí chegou lá o mestre lá e falou assim, por que as pessoas morrem? O rapazinho perguntou, né? Aí ele falou, porque isso é uma coisa da vida, né? As pessoas nascem, crescem e morrem. E aí ele deixou o vaso cair no chão, assim, né? Os pedaços do caco. Eu falei, então, né? O seu vaso também. Acabou o tempo de vida dele. Não foi boa essa? Não. Tá bom. Eu aceito, vai. Tá bom. Às vezes é assim, né? A gente quer arrumar uma desculpa, né? Pra fazer as coisas erradas. Aí fica aí tentando, né, dar um jeito, né? É isso aí. O ciclo de vida do vaso tinha acabado. Já tinha acabado naquele instante ali. Muito E aí, irmão? Ri aí, né? Muito bom. Tô melhorando, tô aprendendo com você a contar as piadas. Eu não sou boa nisso, não. Queridos, eu quero convidar você a estar conosco aqui toda quinta-feira, às 20 horas. Nosso estudo da palavra. Nós estamos estudando o livro de Daniel e você é muito bem-vindo para estudar a Bíblia conosco. Toda sexta-feira, às 20 horas, temos nosso culto de cura e libertação, sempre com muito oração, poder, unção. Para a glória e honra do Senhor, temos visto muitos milagres, muitas curas, e eu tenho certeza que o Senhor quer libertar a sua vida, quer curar a sua vida e quer te usar também, amém? E domingo, 10 da manhã e 18h30, é o nosso culto da família. Pode vir todos os filhos, temos classinha, né? A partir de 2 anos, de 2 a 12 anos, nós temos a classe nos dois cultos, 10 da manhã e 18h30. É isso aí. Hoje a vida é tão corrida, né? E as pessoas têm dificuldade até de ir na igreja, né? A gente percebe que, por exemplo, tudo é 24 horas, tudo funciona. Pessoas saem do trabalho tarde da noite e não vão fazer compra. Você vai no supermercado 10 horas da noite, está lotado. Mas eu queria dar uma dica para você. Prioriza um tempo com o Senhor, né? É muito importante que você não deixe sua fé esfriar. Verdade. Hoje a gente tem que se preocupar com isso. Muitas pessoas têm dificuldade de ir aos domingos na igreja, então tem culto durante a semana para isso, né? Você vem na quinta, vai estudar a Bíblia, na sexta vem no culto de libertação. Tem gente que tem escala, você que é médico, você que é profissional da saúde, você tem plantões, é difícil, mas é muito importante você ter um tempo com Deus e guardar um dia para adorar o Senhor. Então, convido você a estar conosco. O culto da manhã, às 10 da manhã de domingo, é um culto muito legal, porque é um horário bacana, um horário que você pode vir descansado e ouvir uma palavra e sair daqui renovado para a glória do Senhor. Agora, se você não pode, né, tem o da 18h30, então você vem à tarde e participa conosco. E se você não pode também, ou quer, né, você pode vir no culto de quinta, que é o Estudo Daniel, você pode vir de sexta, o culto de cura e libertação, quinzenalmente a gente tem o Adoremos, né, de terça-feira, então você pode estar com a gente assim e priorize. Eu conheço muitas pessoas que, eu tenho até um amigo querido nosso aqui da igreja, que ele
é fisioterapeuta, e ele não conseguia mais congregar, porque a igreja dele só tinha culto de domingo à noite, e ele tinha plantão. E ele veio para cá, procurou uma igreja que tinha culto durante a semana, né? E graças a Deus a vida dele foi renovada, Deus restaurou muitas coisas na vida dele. Amém. Então, convido você para estar conosco aí, todos esses cultos, a igreja está de portas abertas para receber você. E hoje temos uma palavra especial, né? Como todo programa na sala do pastor, você vai receber a palavra agora, abre seu coração, deixa a palavra de Deus entrar, e quando a palavra de Deus entra no nosso coração, a gente nunca mais é o mesmo. Recebe essa palavra agora. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa e ela estava falando sobre algumas pessoas da igreja, e nós conversávamos sobre os irmãos, as bênçãos e as coisas que nós temos vivido. E ela me disse assim, olha, aquela irmã tão querida nossa, ela está muito desanimada. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre essa questão do desânimo dela e como isso acontece na nossa vida, né? Como a gente às vezes passa por momentos na nossa vida onde nós nos sentimos extremamente desanimados. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes você está empolgado com uma situação, está vivendo um novo tempo, aí você diz, olha que bênção que Deus está fazendo na minha vida. Senhor, muito obrigado por esse momento que eu estou vivendo. E aí nessa hora, quando isso está acontecendo, a gente simplesmente começa a sentir o nosso coração apertado e sem saber explicar por quê, surge um desânimo. Às vezes esse desânimo vem porque algumas pessoas falam a nosso respeito, ou porque a gente se sente cansado pelas lutas que a gente está enfrentando, ou até mesmo porque as situações que a gente não gostaria de viver, começa a viver. Eu conheço muitas pessoas que estão passando por momentos da sua vida que estão desanimadas. Gente que sofre, gente que está sentindo assim o coração apertado com os desânimos. Quantas vezes eu vi pessoas desistirem cedo demais? Quantas vezes eu vi pessoas que estavam quase chegando no prêmio, quase alcançando aquilo que sonhava e no último momento abandonou a sua corrida? Gente que deixou o desânimo tomar conta dela. Pessoas que tinham tantos sonhos, tantos projetos, tantos planos, mas o desânimo veio entrando como se fosse um pequeno problema, uma pequena dificuldade, e quando a pessoa menos espera, aquele desânimo entra no coração da pessoa e ela não consegue continuar fazendo absolutamente nada do que tinha se planejado a fazer. Eu me preocupo um pouco quando isso acontece comigo. Eu mesmo já passei por alguns momentos na minha vida onde o desânimo chegou no meu coração. A gente não tem muita explicação como isso acontece. Algumas vezes, na verdade, isso acontece em momentos que a gente nem espera. Está tudo bem, está tudo certo, você realmente está vivendo um momento que você sempre sonhou, mas você não tem mais motivação, você já não tem mais vontade de fazer as coisas que você fazia antes, você perdeu os seus objetivos. A Bíblia fala um pouco sobre isso. Lá em Gálatas, capítulo 5, a palavra de Deus fala assim, no versículo 9 em diante, diz, a partir do versículo 7, diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o homem, aquilo que o homem semear, também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. No versículo 9, é a parte que eu quero ressaltar agora, diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Muitas pessoas dizem assim, olha, você vai colher o que você semeou, se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas, se você semeia coisas más, você vai colher coisas más, mas esquece de uma parte desse versículo que diz assim, de Deus não se zomba, você vai colher se você não se desanimar. Se você realmente acredita que simplesmente se você plantar e abandonar suas sementes, elas vão dar fruto, me desculpe, mas você está muito enganado. A Bíblia diz assim, olha, você vai colher se não desanimar. Olha que recado para a nossa vida. Quantas vezes nós estamos semeando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e quando chega a hora da colheita, você desanima. Alguém diz uma palavra para você que te tira do foco, ou você perde seus objetivos e acha que não vale a pena continuar tentando. Eu tenho aprendido isso, que não adianta eu semear 1 ano, 2 anos e 3 anos se eu desanimar e abandonar o projeto. Se eu deixar de lado aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu vou colher sim, a Bíblia diz que eu vou colher, mas eu só vou colher se verdadeiramente eu não desanimar.
Há uma frase de um livro de Rubem Alves, que eu acho muito legal, que ele diz assim: ostras felizes não produzem pérola. O que quer dizer o seguinte: uma ostra, para produzir pérola, ela precisa ter um certo sofrimento. Ela precisa que um grão de areia entre na vida dela e aquele grão começa a machucar aquela ostra, então ela vai criando toda uma capa um produto, né, que a ostra vai colocando no seu nome daquilo, mas aquilo vai formando a pérola. E aquele grão de areia vai virar aquela pérola. Isso é uma palavra para a minha vida e para a tua vida. Nós muitas vezes não entendemos que por meio das lutas, dos sofrimentos, das dificuldades que nós passamos, é nessa hora que nós vamos produzir realmente os frutos que Deus espera de nós. Quando só estamos felizes ou quando as coisas estão indo tudo bem, nem sempre estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. Mas às vezes, por meio dos sofrimentos mesmo, que Deus permite que venham na nossa vida, e é essa hora que você não pode desanimar, é que você vai produzir as pérolas que Deus tem para você. Algumas vezes na minha vida, nos momentos de maior dificuldade, maior luta mesmo, que eu pensei em desanimar, foram as horas que logo depois eu colhi as melhores bênçãos, as maiores bênçãos de Deus na minha vida. Hoje eu desafio você a recobrar o seu ânimo. Muita gente aí que você conhece, talvez você mesmo esteja passando por um momento de extremo desânimo. Desanimado com a igreja, desanimado com o ministério, desanimado com a família, desanimado com o casamento. Eu conheço pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, eu estou desanimado com tudo. Eu não gosto de nada do que eu estou fazendo. Eu não tenho vontade de continuar fazendo nada. Mas eu quero trazer para você duas coisas para você lutar contra o seu desânimo. A primeira delas é que, se você quiser enfrentar os desânimos, você precisa verdadeiramente recobrar a sua missão, os seus objetivos. Qual é o sentido da tua vida? Para que você faz as coisas? O que você deveria fazer? O que você gostaria de fazer? Quais os projetos que você quer realizar? Quando nós perdemos o sentido, quando nós perdemos muitas vezes o objetivo da nossa vida, geralmente a gente vai desistindo e vai desanimando nosso coração. Coloca isso em primeiro lugar. Qual que é o seu sonho? Aonde você quer chegar? E por que você quer chegar? Quando a gente perde os nossos sonhos, nós perdemos os nossos horizontes. Os sonhos funcionam para nós como uma utopia. Às vezes a gente não vai alcançar todos os sonhos na grandeza do que nós sonhamos, mas ele nos faz continuar caminhando, ele nos faz continuar indo na direção que nós precisamos chegar. Eu tenho entendido que quando a pessoa entra nesse processo de desânimo, além dela ter um sentido da vida, porque gente que tem sentido na vida não desiste, gente que tem um objetivo na vida não abandona os seus projetos e não deixa o desânimo tomar conta da vida dela, porque ela tem algo para realizar. Há um escritor que eu gosto, que chama Viktor Frankl. Ele tem um livro chamado O Sentido da Vida, e ele fez uma pesquisa. Ele era um psiquiatra dentro do campo de concentração de Auschwitz. Ele quis descobrir ali por que algumas pessoas eram resilientes, venciam todo aquele sofrimento e continuavam ainda vivas, e outras se entregavam imediatamente, outras se entregavam rapidamente. E ele percebeu que as pessoas que tinham um objetivo para sair daquele campo de concentração, seja encontrar o seu filho, tinha um sentido na sua vida, ou encontrar a sua família de novo, ou escrever como ele alguma pesquisa que ele havia trabalhado durante muitos anos. Essas pessoas eram mais fortes, elas viviam, elas não deixavam que aquele desânimo tomasse conta, elas conseguiam sobreviver. Muitas delas sobreviveram porque tinham um sentido na sua vida e tinham um objetivo para qual viver. Hoje, pessoas, quando estão desanimadas, elas perderam seus objetivos na vida. Então, recobra. Às vezes, nós precisamos recobrar esses objetivos. A segunda coisa é que, às vezes, nós perdemos esses objetivos. Às vezes, nós temos momentos da nossa vida que eles vão embora. Parece que tudo ficou difícil demais, parece que as coisas ficaram complicadas demais e nós não temos mais objetivo para que viver, não temos mais objetivo para que continuar. Mas aí vem uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida: recupera a tua esperança. O nosso Deus é Deus de esperança. O nosso Deus é o Deus que diz na sua palavra que Ele levanta dos ossos secos, meu irmão, e constrói de novo. O nosso Deus é um Deus que deixa na sua palavra sempre uma resposta de esperança. Talvez aquele objetivo tenha sido perdido na tua vida, mas Deus tem uma esperança para você. Recupera o teu coração pensando que Deus ainda continua operando na tua vida. Recupera o teu coração acreditando que Deus ainda continua fazendo aquilo que Ele realmente prometeu que faria. Recupera o teu coração, querido, entendendo que os planos de Deus ainda não acabaram. Recupera o teu coração compreendendo que Deus ainda vai continuar agindo na tua vida. Às vezes,
quando a esperança vai embora e a gente começa a achar que nada vai mudar, que as coisas não vão acontecer, que não vai haver diferença nenhuma e que não adianta mais porque lutar, o desânimo toma conta do nosso coração. E uma pessoa desanimada, uma pessoa que perde todo o ânimo da vida, ela perde toda a vontade de realizar, de fazer as coisas, de semear e acaba não colhendo nada na sua vida. Hoje eu tenho escutado muita gente dizendo para mim, eu estou desanimado com esse país, eu estou desanimado com as coisas da igreja, eu estou desanimado com os meus projetos, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Ei, expulsa isso da sua vida, enche o seu coração de esperança. Há um cântico que diz assim, pois eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar. Eu tive uma experiência dessa um dia. Um dia eu estava no avião, chovia muito dentro do avião, uma turbulência muito grande. E eu não gosto de voar, já falei isso para vocês, eu com um pouco de medo lá dentro, pouco não, muito, né? E eu falando, Deus, e aí, como é que vai ser? E de repente aquele avião começou a subir, e quando ele passou por aquelas nuvens, as nuvens que estavam negras, ele olhou assim, eu olhei para a janelinha e olhei e vi que em cima das nuvens o sol estava brilhando de uma maneira linda. Embaixo dos meus pés as coisas estavam ainda, as nuvens negras mesmo, você conseguia ver raios, mas aonde nós estávamos voando, o sol não tinha deixado de brilhar. Essa para mim é o sentido da esperança. Eu posso estar olhando aqui hoje e as coisas estarem realmente negras, as coisas estarem realmente complicadas. Parece que as nuvens ficaram totalmente escuras e com chuvas e trovoadas e relâmpagos, e assim parece que é a tua vida. Mas Deus ainda está produzindo em você algo novo. Deus ainda vai usar você com toda a esperança. Deus ainda vai fazer de você um instrumento. Nesse sofrimento ainda haverá fruto. Nesse sofrimento ainda haverá resultado. Nesse sofrimento você ainda vai alcançar, querido, os sonhos que você tem na sua vida. E aí você continua. E quando você começa a perceber que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar. Ainda Deus continua operando. Ainda os propósitos deles vão ser realizados. Ainda os sonhos deles vão acontecer. Algumas coisas que talvez tenham passado e você tenha deixado de citar no seu coração, não representam os propósitos que Deus tem na sua vida, não representa aquilo que Deus quer fazer com você, não representa ainda os sonhos que Deus tem para você. Além das nuvens, o sol está brilhando, ou seja, a esperança continua brilhando. Não é esse o teu fim, não é aí que você termina, porque de Deus não se zomba. Se você tem semeado, você vai colher. De Deus não se zomba. Se você realmente tem tentado fazer a sua parte, Deus vai retribuir, Deus vai fazer com que isso tenha valor na tua vida. Agora, tudo isso acontece se não desanimarmos. Eu tenho certeza que há muitas situações na nossa vida hoje para desanimar. A crise econômica, a dificuldade do dólar, os problemas financeiros, as lutas que a gente tem passado às vezes nos relacionamentos, problemas que você pode ter na igreja, saúde. Há tantas coisas diferentes que podem causar desânimo na nossa vida. Mas tem uma coisa que eu sei, o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que enche o nosso coração de esperança. Ainda que você esteja passando por um momento da tua vida, onde está lhe faltando realmente ali força, o Senhor é o Deus que te fortalece. Certa vez perguntaram para mim assim, pastor, mas como é que o senhor pode acreditar em milagre? Como é que o senhor pode acreditar em ânimo no meio da dor? Olha quantas pessoas aí que passam por tantas dificuldades. Aonde está Deus? Olha as pessoas que têm seus filhos com problema. Olha as pessoas que têm passado dificuldades, são tão fiéis, mas têm vivido um tempo tão difícil. Ainda que sejam fiéis na casa do Senhor, as lutas têm tomado conta delas. Aonde está o milagre? Aonde está Deus? Foi aí um dia que, orando e perguntando para Deus, de tantas pessoas me perguntarem isso, eu disse eu senti no meu coração, Deus falando comigo, que o maior milagre é que Deus é a força que nos sustenta no meio do desânimo, no meio da luta, no meio da provação. Ele é a força que te sustenta para que você possa, ainda no meio do teu sofrimento, viver e produzir as pérolas que você precisa produzir. Ele é a força que me sustenta, que me faz acordar de manhã e dizer assim, olha, eu não vou desanimar, eu não vou desistir,
porque fiel é o meu Senhor. Ele é a força que sustenta a esperança no nosso coração. Ele é a força que nos dá o sentido da vida. Ele é a força que nos faz entender verdadeiramente o propósito que nós estamos trilhando, o propósito que nós queremos alcançar. Ele é a força que te sustenta para fazer com que você verdadeiramente, querido, não desista. Aí é o milagre. O milagre é que às vezes nós vamos ter sofrimentos e lutas e Jesus nunca disse que nós não teríamos. Mas o milagre é que Ele é o Deus que não nos deixa desanimar. Ele é o Deus que nos fortalece. Ele é o Deus que nos ensina assim: filho, eu estou com você, eu te levanto do pó, eu tiro você desse buraco, eu tiro você desse deserto, para você ser aquilo que eu sempre sonhei que você seria. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que opera maravilhas, eu creio nesse Deus que sustenta as nossas vidas. Se você conhece alguém que está desanimado, deixa eu dizer uma coisa para você. Fala para essa pessoa uma palavra de Deus. Diga para ela assim: olha, o Senhor vai cuidar de você. O Senhor tem misericórdia na nossa vida. Quando eu olho para o passado, eu vejo tantas lutas que eu passei na minha vida, tantos sofrimentos, tantas dificuldades, coisas que pontuaram a minha vida. Eu consigo olhar para trás e pontuar algumas coisas na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, através do sofrimento. Mas uma coisa também, quando eu olho para trás e vejo todos esses sofrimentos, eu consigo também ver a mão de Deus que sustenta a minha vida, a mão de Deus que me levanta, a mão de Deus que não permitiu que eu desanimasse, a mão de Deus que não permitiu que eu me desviasse, a mão de Deus que não permitiu que eu me afastasse, a mão de Deus que me levantou. Tantas oportunidades eu tive para ficar no caminho. E olha, por mim mesmo eu tenho certeza que estaria, se não fosse o Senhor que levantou a minha vida. E aí Deus diz para você: filho, eu estou com você, filho, eu cuido de você, filho, eu jamais deixarei você. Eu creio nisso. Eu olho para o meu passado, eu enxergo a mão de Deus levantando a minha vida. Por mim mesmo teria ficado lá, por mim mesmo teria desistido. Mas eu sei que logo depois as promessas de Deus chegaram na minha vida. Tenho certeza que se você olhar para o seu passado, você vai ter essa consciência que o que fez você continuar lutando, vencendo, permanecendo, colhendo o que você plantou no meio de tanta dor, tanta luta, foi a mão do Senhor que te guardou. Você recebe essa palavra hoje? Eu creio que Deus está falando com você. Eu creio que Deus está dizendo assim: para de desânimo, deixa isso para lá, levanta a tua cabeça, enche teu coração de esperança, porque Deus é contigo. Deus abençoe sua vida. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Se você recebeu essa palavra, eu quero convidar você a entregar sua vida a Jesus. Eu, muitos anos atrás, entreguei minha vida a Jesus. E tenho certeza que foi a melhor decisão que eu tomei, porque a minha vida, eu fico pensando às vezes aonde eu estaria se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Então hoje eu quero convidar você a dar um rumo diferente. Isso é conversão, é virar a sua vida de outra direção. Talvez você estava indo para um lugar que interiormente você está se sentindo vazio, talvez você está se sentindo um momento assim, onde você se sente sozinho, e você precisa converter isso em outra direção, preenchendo esse vazio com a presença do Senhor Jesus. Por isso quero convidar você agora, meu irmão, a entregar a sua vida para Jesus. Não é amanhã, não é vou pensar, vou ver, não, é agora. Você precisa tomar essa decisão e dizer: olha, a partir de agora eu vou entregar minha vida para Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está chamando aí centenas de pessoas que estão assistindo esse programa para voltar para Jesus, para entregar a sua vida para Jesus e para viver para a glória dele. Então, ora comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti. Quero confiar que o Senhor é o Deus que cuida da minha vida e que todo mal, tudo aquilo que me amarra, tudo aquilo que me prende, eu quebro agora em nome de Jesus. Sai agora da minha vida em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida. A Quírios está de portas abertas para receber você. Nós estamos aqui na Lapa, em São Paulo, bem aqui perto do metrô Barra Funda. Estamos bem perto também da estação do trem da Lapa. E se você quiser nos conhecer, é só entrar no nosso site, tem uma mapinha lá, como chegar. Você clica lá, já vai entrar direto no teu Google Maps, você vai chegar aqui rapidinho. Que Deus abençoe sua vida. Uma semana abençoada aí para você. Seja um amigo na Sala do Pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410
9 ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88-205-4. Seja um amigo na Sala do Pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. E o nosso programa está terminando. Esse é o Na Sala do Pastor, o programa da Igreja Evangélica Quírios. A Quírios fica aqui na rua Eleodoro Ébano Pereira, 267, na Lapa, em São Paulo. DDD 011 2507 94 30. É isso aí. Esse é o telefone aqui da Quírios, se você quiser ligar. E também, se você quiser entrar no nosso site, www.igrejaquirios.com.br. É isso aí, esse é o nosso site, você lá pode assistir os nossos cultos online, toda quinta e todo domingo às 10, às 8h30, nosso culto é transmitido pela internet. De terça, quarta e quinta, nós estamos também aqui na Rede Gospel Televisão, ou a qualquer hora, a qualquer momento que você quiser ouvir uma palavra, entra no YouTube, clica lá no nosso canal Igreja Quírios, lá tem todas as pregações. O Vimeo, que é um programa de vídeo, eu acho até melhor, lá ele separa por datas, é bem bacana. E se você preferir, também acompanha a gente no Facebook. Quando acabar o programa, clica lá no Facebook, curte a nossa página, ajuda a gente aí, curte a nossa fanpage lá da Igreja Quírios e coloca o teu recado. Diz lá como é que você recebeu esse programa, de onde você está falando, que cidade que é. Eu tenho sentido falta aí do pessoal do Rio de Janeiro, que escrevia bastante para mim, e faz tempo que eu não estou vendo. Então, escreve aqui para a gente poder ler aqui ao vivo aí o pessoal do Rio. Será que tem alguém do Rio assistindo a gente hoje? Tem. Se tem, então escreve aqui que eu quero falar teu nome aqui no programa. Igreja Evangélica Quírios é o Face, né? Quírios é KYRIOS. Tá aparecendo aqui embaixo no GC, né? Agora sim, olha, tem uma coisa importante. Você vai escrever hoje, daqui uma semana. Pula uma semana, na outra semana teu recado vai aparecer aqui, tá bom? Eu tenho certeza que você vai entender isso. Aqui a gente está gravando e o programa é gravado, então a gente grava com uma semana de antecedência. Então você é o nosso convidado. Escreve lá, lembra, pula uma semana, na outra semana teu recado vai chegar. Amém. Amém? Amém. E se não chegar, você cobra. Pode cobrar, isso, que eu tenho um compromisso de ler o seu recado aqui. E você pode baixar um aplicativo também chamado TuneIn no seu celular e ouvir a programação da igreja. Tem que ser smartphone, né? E você pode ouvir a nossa web rádio 24 horas e durante os cultos transmite o áudio dos cultos pelo TuneIn. Você pega o seu smartphone, coloca lá o TuneIn e aí ele vai ter o aplicativo tanto para Android quanto para iOS. Você pode clicar. E lá você tem que escolher a rádio, né? Escrever Web Rádio Quírios. Quírios, Web Rádio Quírios. É tipo uma rede social de rádios. Aí você consegue assistir, ouvir, na verdade, os nossos cultos. E quinta-feira, às 19 horas, temos a Web Rádio ao vivo Entre Amigas. Às 19 horas toda quinta. Esse é ao vivo. Você pode ligar aqui que você fala no ar. Que Deus abençoe sua vida. Que você tenha uma semana de vitória, cheio da graça, cheio da paz do Senhor Jesus. Uma semana que você possa ter certeza que Ele é o teu pastor e nada te faz falta. Amém. Ele guarda você, Ele te protege, Ele te sustenta e você não tem falta de nada. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Pai querido, obrigada, Senhor Jesus, pela sua presença. Obrigada, Senhor. E agora eu apresento, Senhor, a vida de cada um desses que estão assistindo agora esse programa. Que em nome de Jesus, o Senhor vai de encontro, Senhor, na necessidade de cada um. Que em nome de Jesus, a sua presença, Senhor Jesus, que excede todo entendimento, a sua presença, Senhor, que enche, Senhor, as vidas, Senhor, esteja tomando, Senhor, essas vidas agora de forma sobrenatural, Senhor. Que eles possam sentir, Senhor, o seu toque, sentir, Senhor Jesus, que tu estás com cada um deles, Senhor. Para que em nome de Jesus o seu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana de paz e de graça e tudo quanto fizer prosperará.